Olá, tudo bem? Mais uma vez aí com o nosso estudo bíblico. Tire suas dúvidas sobre Bíblia. Paulus Editora, muito obrigado. Muito obrigado, Paulus Editora, pelos direitos cedidos. Transmitindo direto de Áurea, Rio Grande do Sul, a capital polonesa dos brasileiros para o mundo via internet. Então, olha aqui, o nosso tema de hoje é um pouco mais difícil. Não vou dizer complicado, exige talvez um pouco mais de atenção, mas depois você pode ir lá no canal do YouTube e entra lá no meu canal e assiste tudo de novo. Vai ter muito nome esquisito, Pensa só, lendo a nossa palavra de Deus, quantos e quantos nomes que encontramos diferentes e difíceis. Tem gente que diz assim que o meu sobrenome é difícil. Tá bom. Tem muitos que são muito mais difíceis ainda. O tema de hoje, vamos lá com a nossa música dos pássaros. Obrigado a você que vem vindo aí. Vem chegando aí na nossa programação de hoje. Olha ali. Como eu disse, hoje nós temos... Olá, Leandro. Bem-vindo. Feliz aniversário hoje, hein? Lapa está em festa no Paraná. Grande Leandro. 22 anos, é isso? Que bom. Beleza. Valeu, Fernando, também. Olha aqui, tem tanta gente chegando. Mas vamos lá para o assunto. Como eu disse, hoje tem um monte de nomes estranhos, então não estranhem. Mas vamos começar com a pergunta. Por que os livros das crônicas são também chamados de Paralipômenos? Primeiro nome esquisito já, hein? Paralipômenos. Porque o Eclesiastes é também chamado de Coelet, e o Eclesiástico é chamado de Sirac ou Sirácida. Vamos lá, vamos tentar entender alguma parte. Tudo isso se deve a algumas traduções e tradições. Em algumas tradições antigas da Bíblia, os livros das crônicas são chamados de Paralipômenos. Palavra que você talvez nunca tenha escutado. Paralipômenos é o livro das crônicas. Isso se deve à tradução grega, olha, o porquê. Por causa da tradução grega do Antigo Testamento, chamada de 70 ou Septuaginta, ou também aparece em alguns estudos, em alguns textos exegéticos, 70 escrito em números romanos, quer dizer, um L e um X e mais um X, um L e dois X. 70 em números romanos. Ainda hoje, nessa tradução, esses dois livros são chamados assim. Sinal de que as Bíblias em português que trazem Paralipômenos em lugar de crônicas tem sua origem na versão grega, chamada 70, porque foram 70 os tradutores. Não é só essa a diferença entre a Bíblia hebraica e a tradução grega. Na tradução dos 70, por exemplo, há 4 livros dos reis. E aí na hebraica estão os mesmos livros, porém com outro nome. Por exemplo,
Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Na Bíblia grega existe o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro de Reis. O livro do Eclesiastes também se chama Coelet, porque inicia assim: Palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. É um nome simbólico. A palavra Coelet significa alguém que fala à comunidade. E comunidade, em hebraico, se diz kahal. Traduzida, então, para o grego, essa palavra hebraica kahal, ela traduzida para o grego, se torna eclésia, que é uma palavra já bem mais próxima dos nossos estudos e conhecimentos. Daí que surge o nome Eclesiastes, como uma derivação do eclésia. Os que preferem usar o nome hebraico chamam esse livro de Coelet. Os que se orientam pela tradução grega o chamam de Eclesiastes. O nome mais usado até o presente momento é este último, Eclesiastes. Mas é comum encontrar também o outro. Segundo o Coelet, a gente vê isso em estudos bíblicos, como esse que a gente está fazendo aqui agora. Por isso, estamos estudando também essa derivação de nomes. O filho de Davi, que foi rei de Jerusalém, é Salomão. Seria Salomão o autor do livro do Eclesiastes? Claro que não. O livro do Eclesiastes surgiu muito tempo depois do rei Salomão, em torno do ano de 250 antes de Cristo. Por que então o autor se faz passar por Salomão? É que Salomão foi considerado o rei sábio, tornando-se, por isso, patrono da sabedoria, como Davi, que foi considerado o patrono dos salmos, e Moisés, o patrono das leis, patrono da lei. O Eclesiastes pertence a um grupo de livros chamados sapienciais. Quais são esses livros? Eles estão, portanto, Eclesiastes está junto com Jó, livro de Jó, os Salmos, Provérbio, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. O tema mais importante desses livros é a sabedoria. Mas não se trata do conhecimento que se adquire nas escolas, não é a mesma coisa que o conhecimento acadêmico. Trata-se, isso sim, do estudo da sabedoria da vida. E o eclesiástico também tem outros nomes. Seu nome vem do latim, ecclesiasticus, significa eclesiásticos em latim. E ele se chama assim porque foi muito usado pela igreja, ou então eclésia, em contraposição à sinagoga judaica, em contraposição a ela, que não o considera como livro inspirado. Ele surgiu no século II antes de Cristo e foi escrito em hebraico, mas foi a sua tradução grega que chegou até nós. Em grego,
O livro se chamava Sabedoria de Jesus, filho de Sirac. Daí os outros nomes que o livro recebe, Sirac ou Sirácida. No início desse livro, o neto do autor explica que traduziu a obra quando foi morar no Egito, no 38º ano do rei Evergetes, ou seja, Ptolomeu VII Evergetes, em torno do ano 132 a.C. O seu avô, Ben Sirac, deve ter escrito o livro em hebraico em torno dos anos 190 a 180 a.C. Quando surgiu o Eclesiástico, o Antigo Testamento já se encontrava praticamente concluído e compreendia 3 partes. A lei, ou seja, Pentateuco, isto é, os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós estudamos no programa anterior, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi o que nós estudamos no capítulo 20º, capítulo anterior deste. Os profetas, então já a segunda parte, que na Bíblia hebraica são os livros históricos e os livros proféticos. E os escritos, os chamados também os livros sapienciais. Isso pode ser visto no prólogo que o neto do autor acrescentou no início da obra. Ele diz: recebemos muitos e profundos ensinamentos da lei, dos profetas e dos escritos, as 3 grandes elaborações do Antigo Testamento, que vieram depois deles. Esse prólogo não é considerado parte integrante do livro. Perceberam que hoje é uma misturança aí de nome, um dá um nome desse jeito, tudo porque uma é tradição hebraica, outra é tradição grega. Ok, era isso para hoje. Mais tarde esse capítulo vai já estar no YouTube. Vejo que vocês não têm entrado muito no YouTube, não. Comentar, compartilhar. Entra no YouTube. Porque aqui não tem agora, mas eu vou colocar. Será que está? Se está, tudo bem. Se não está, não era isso. Então não vai isso, né? Eu queria colocar, mas não está aqui. Bom, o capítulo de ontem você encontra na reflexão do Evangelho de hoje de manhã. Você encontra também lá o link do capítulo 20º, que foi usado no programa anterior. Hoje o 21º. O próximo capítulo que vou gravar é: na Bíblia está escrito que Deus não deixará o justo morrer de fome ou ser castigado por calamidades. Por que então nós vemos milhões de pessoas passando fome e sofrendo de doenças? Me fez pensar isso. De fato, tanta desgraça, tanta gente morrendo de fome. E na Bíblia está escrito que Deus não deixará o justo morrer de fome. Bom, e nem de calamidades. O que aconteceu no Rio com esses temporais agora e todo o descaso do poder público lá com a população carioca, os 2 prédios que desabaram essa manhã. Será que todos que estavam lá, então todo o povo de lá é injusto? Vamos trazer essa reflexão no próximo programa, capítulo 22. Mais uma vez, muito obrigado. Paulus Editora, muito obrigado pelos direitos cedidos. Tire suas dúvidas sobre Bíblia, 159 perguntas e respostas sempre esclarecedoras. Elaborado pelo padre José Bortolini, que também foi meu formador, meu reitor, no tempo da teologia, no Ipiranga, ali em São Paulo. Volto daqui um pouco
Volto daqui um pouco às 18 horas com a nossa oração da Ave Maria. Fique com Deus. Estamos aí sempre na Rádio Áurea Polonesa, porque você faz parte da nossa presença e alegria.